Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos partindo para a reta final do nosso curso, Aperfeiçoamento em Engenharia Pública, uma ferramenta para o desenvolvimento social. E neste último módulo, que nós chamamos Práticas de Campo, nós vamos tratar um pouco a respeito do conceito de engenharia pública, trazer essa discussão a vocês. Vamos falar também a respeito das aplicações da topografia dentro do contexto da engenharia pública. Para isso, nós vamos apresentar um exemplo didático de um levantamento topográfico para exemplificar os conceitos da topografia aplicados em campo. Primeiramente, pessoal, gostaria de tratar com vocês a respeito das aplicações da topografia no contexto da engenharia pública. O direito social à moradia é um direito previsto lá na nossa Constituição Federal. O seu artigo 6º do capítulo 2, que trata sobre os direitos sociais, diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esse direito à moradia ele é garantido às famílias de baixa renda pela nossa Lei Federal 11.888, lá de 24 de dezembro de 2008. Essa lei assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Partindo desse contexto, faz-se valer do entendimento de que a engenharia pública ela tem por objetivo garantir condições de moradias adequadas para toda a população. Dentre as ações da engenharia pública, dentre tantas outras, nós podemos destacar obras de drenagem, obras de saneamento, recuperação de áreas degradadas, revitalização de espaços públicos como parques, praças, áreas de esporte e lazer. E todas essas ações elas têm um objetivo em comum, que é contribuir para a democratização das condições sociais, seja ela em espaços públicos urbanos ou em espaços públicos rurais. Ao analisar os serviços de engenharia aqui citados, a gente verifica que em pelo menos uma etapa desse serviço, a topografia ela é aplicável e necessária. Dessa maneira, a topografia ela se desenha como uma ciência com grande capacidade de suporte às atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos referentes à engenharia pública. Ainda vale salientar aqui, pessoal, que o direito à moradia também pode ser um fato, pode ser associado ao fato de que essa moradia deva respeitar todos os aspectos legais pertinentes relacionados à legislação urbana ou às questões de registro de propriedade. A partir daí, os projetos de regularização civil e projetos necessários para as ações de uso campeão tratados nas sessões anteriores, eles também são entendidos como um instrumento para a aplicação dos conceitos da engenharia pública dentro da nossa sociedade. Discorrido a respeito da importância da topografia dentro da engenharia pública, a gente pode trazer para vocês um pouco uma visão geral a respeito da ciência topografia como um todo. A representação gráfica das observações obtidas em levantamentos topográficos era uma tarefa essencial na confecção de projetos de regularização civil e projetos necessários para as ações de uso campeão, como nós já vimos aqui no curso. Por esse motivo, um conhecimento adequado das práticas de topografia é um fator fundamental para que esses projetos eles satisfaçam as exigências técnicas normativas e da legislação pertinente a cada caso. A topografia pode então ser definida como a ciência aplicada cujo objetivo é representar no papel a configuração de uma porção de terreno com as benfeitorias que estão em sua superfície. Dessa maneira, a topografia, através de suas técnicas e ferramentas, ela permite a representação dos detalhes que se encontram no interior de uma propriedade. Esses detalhes podem ser as áreas edificadas, com as confrontações, sua localização geográfica, a representação do seu relevo através de curvas de nível e perfis topográficos, que são basicamente o objetivo dos projetos tratados aqui durante o nosso curso. Os levantamentos topográficos eles são tradicionalmente subdivididos em levantamentos topográficos planimétricos e levantamentos topográficos altimétricos.
Por levantamentos topográficos planimétricos, nós entendemos que são aqueles em que o objetivo principal é a obtenção das coordenadas relativas em relação ao sistema de referência. Esse sistema de referência, dentre tantos sistemas de referência que podemos utilizar, podemos citar o sistema de coordenadas cartesianas ou sistema de coordenadas UTM. Por levantamento topográfico altimétrico, nós entendemos aqueles levantamentos em que o objetivo principal é a obtenção da cota ou altitude dos pontos de interesse do levantamento. Temos ainda os levantamentos topográficos plano e altimétricos. Esses levantamentos se caracterizam por juntar, por abranger as características dos levantamentos planimétricos e dos levantamentos altimétricos. Dessa forma, os levantamentos plano e altimétricos, eles têm por objetivo não somente obter as coordenadas relativas dos pontos levantados, mas também obter a sua cota ou altitude. Trazidos para vocês um pouco a respeito dos conceitos gerais de topografia e discorrido um pouco a respeito da aplicação da topografia dentro do ambiente da engenharia pública, é necessário agora tratar um pouco a respeito dos equipamentos topográficos comumente utilizados em levantamentos topográficos aqui no Brasil. A execução de um levantamento topográfico ela deve ser precedida pela escolha adequada dos equipamentos a serem utilizados em campo. Essa escolha adequada irá permitir com que sejam evitadas falhas durante esses levantamentos e que esses levantamentos sejam levantamentos mais confiáveis, gerem dados mais confiáveis. As falhas que eu citei aqui, elas podem ser elas podem provocar desde o retrabalho, passando também pelo desperdício de materiais, perdas financeiras, inadequação dos projetos confeccionados em relação à legislação vigente e, em situações mais críticas, até mesmo inviabilizar a execução de certos empreendimentos. Aliado a esse fato, o sucesso de um levantamento topográfico não está associado somente à qualidade dos equipamentos empregados em campo e às suas especificações técnicas. O sucesso de um levantamento topográfico também está associado ao conhecimento técnico do profissional responsável por sua execução. Sabendo da importância do tipo de equipamento para o sucesso de um levantamento topográfico, para que esse levantamento topográfico forneça informações precisas, informações seguras a respeito do que se está levantando, a seguir a gente vai apresentar os equipamentos topográficos comumente utilizados em aplicações de topografia aqui no Brasil. Dentre eles a gente pode destacar os níveis topográficos, teodolitos, as estações totais e os aparelhos de geoposicionamento. Vamos começar falando a respeito dos níveis topográficos. Os níveis topográficos são equipamentos de topografia utilizados na execução de levantamentos altimétricos. Eles têm por vantagem o seu relativo baixo custo e a sua operação simplificada. Eles, no mercado é possível encontrar os níveis topográficos eletrônicos digitais e os níveis topográficos óptico-mecânicos. Para a execução de levantamentos altimétricos com os níveis topográficos, é necessária a utilização de miras topográficas. Essas miras topográficas elas podem ser do tipo código de barras, utilizadas naquelas aplicações com os níveis eletrônicos, e as miras topográficas milimetradas, utilizadas naquelas aplicações com nível mecânico. Vamos falar agora a respeito dos teodolitos. Os teodolitos são equipamentos topográficos utilizados na medição de ângulos horizontais, ângulos verticais e do desnível vertical entre dois pontos de interesse. Esses valores eles são bastante importantes no traçado das curvas de nível de um determinado relevo e da obtenção dos ângulos internos e externos das poligonais utilizadas nos levantamentos topográficos. Os teodolitos eles se dividem nos teodolitos mecânicos e nos teodolitos digitais. As estações totais são equipamentos topográficos que se assemelham bastante em relação aos teodolitos que nós acabamos de citar aqui. A diferença consiste no fato de que as estações totais elas são equipamentos totalmente eletrônicos, ou seja, a aquisição e armazenamento dos dados topográficos ele é feito de maneira eletrônica e esses dados são armazenados no sistema interno desse equipamento topográfico. Uma outra diferença em relação aos teodolitos é que, ao invés de se utilizar miras para aquisição dos dados topográficos, em aplicações com estações totais,
a gente se utiliza do equipamento que chamamos de prisma refletor, que ele é responsável, né, por ajudar a estação total a efetuar as medidas em campo. Um outro tipo de equipamento topográfico é o que nós chamamos de equipamentos de geoposicionamento. Esses equipamentos eles se utilizam do sistema de navegação global por satélite, o sistema GNSS, para a obtenção e a determinação das coordenadas relativas dos pontos levantados. Esses equipamentos eles são divididos, né, nos receptores de pós-processamento, os receptores de GPS e os receptores de processamento em tempo real, que são os receptores RTK. O funcionamento desse sistema consiste basicamente na utilização de dois receptores de GNSS. Um dos receptores é estático, o que nós chamamos de base, e é composto pelo receptor GNSS e um rádio de alta frequência, responsável por estabelecer comunicação ao segundo receptor GNSS, que é o receptor móvel, comumente chamado por rover. O rover ele é responsável por percorrer todos os pontos de interesse de um levantamento topográfico e fazer a coleta, né, dos dados pertinentes em cada ponto topográfico. A aplicação, né, a limitação da aplicação desses equipamentos de geoposicionamento, ela está ligada, né, à potência do rádio, né, instalado na base do seu equipamento de geoposicionamento, ou seja, receptores de GNSS equipados com rádio de maiores potências, eles possuem um maior alcance, e enquanto receptores, né, equipados com rádios de menores frequências, eles têm um raio de alcance mais limitado. Uma outra fonte de limitação, né, da utilização dos equipamentos de geoposicionamento está ligada, né, à presença de obstáculos construtivos e obstáculos de vegetação, seja pela grande densidade, né, de vegetação presente no local, ou também a grande densidade de edificações, ou até mesmo da grande densidade de redes elétricas presentes no local. Esses fatos, né, em conjunto, eles dificultam a comunicação dos receptores GNSS com a constelação de satélite, que é responsável pela determinação das coordenadas relativas dos pontos levantados. Um outro tipo de equipamento topográfico é o que nós chamamos dos veículos aéreos não tripulados, mais conhecidos como VANTs ou drones. Eles tiveram seu desenvolvimento inicialmente ligado a fins militares, porém com o passar do tempo e o desenvolvimento de sua tecnologia, as suas aplicações elas se estenderam às outras áreas, e dentre elas a topografia. Os VANTs ou drones utilizados em levantamentos topográficos, eles são constituídos, né, por um conjunto de câmeras responsável por fazer a aquisição de imagens aéreas, e essas imagens elas são tratadas posteriormente para obtenção da área de interesse do levantamento topográfico. Por último, pessoal, mas não menos importante, gostaria de falar a respeito de outros dois equipamentos topográficos bastante aplicados, que são as trenas e as balizas. Existem situações de levantamentos topográficos em que a utilização de equipamentos mais sofisticados, como as estações totais e os aparelhos de geoposicionamento ou os receptores GNSS, tem a sua aplicação comprometida, principalmente naquelas situações necessárias o levantamento de áreas no interior de edificações, regiões essas em que esses instrumentos sofisticados têm a sua aplicação limitada ou a sua aplicação impossibilitada. Nesses casos, são aplicadas as trenas e as balizas. As trenas, elas podem ser encontradas em seu formato digital ou em seu formato tradicional. São aquelas trenas fabricadas em aço ou em fibra de vidro. As balizas, elas são equipamentos acessórios tanto em campo, né, quando se utiliza assim teodolitos, ações totais, para o posicionamento dos pontos irradiados, mas também são equipamentos auxiliares em aplicações para aferição de medidas horizontais com a utilização de trenas. As balizas elas auxiliam, né, na aquisição de medidas horizontais. E essas balizas elas consistem em hastes metálicas, né, de aproximadamente 2 metros de comprimento, coloridas nas cores vermelho e branco, de modo a facilitar a sua identificação em campo. Vamos agora falar um pouco a respeito dos erros em levantamentos topográficos. Como toda atividade realizada em campo, os levantamentos topográficos estão sujeitos a uma série de fatores que condicionam o erro.
Esses fatores podem estar associados, por exemplo, aos equipamentos utilizados em campo, nas questões relativas à sua manutenção e calibração, em seus operadores, na questão relativa à sua habilidade de operação, e também nas dimensões da área de interesse daquele levantamento topográfico e das condições climáticas, como temperatura, umidade, durante a execução desses levantamentos topográficos. Dessa maneira, é necessário que os profissionais responsáveis pela execução dos levantamentos topográficos em campo tenham ciência das possíveis fontes de erros em seus serviços, para que dessa forma eles possam avaliar, da melhor maneira possível a magnitude das interferências dessas imprecisões nos resultados finais obtidos em campo. A partir daí, cabe a cada profissional definir a solução mais adequada para a redução, dessas imprecisões, desses erros nos dados adquiridos no levantamento topográfico. Essas adequações elas podem consistir desde a aplicação de cálculos estatísticos para redução e minimização dos erros topográficos e, em situações mais críticas, até a decisão em se realizar um novo levantamento topográfico e condenar aquele levantamento topográfico no qual identificou-se um grande nível de imprecisão dos dados levantados. Quanto à sua classificação, os erros topográficos eles podem ser divididos em sistemáticos, grosseiros e aleatórios, conforme nós vamos explicar a seguir. Os erros sistemáticos são aqueles erros produzidos por causas conhecidas. Esse tipo de erro ele se acumula durante toda a execução do levantamento topográfico e por isso ele merece bastante atenção dos responsáveis pela realização do levantamento topográfico. Apesar disso, os erros sistemáticos eles podem ser contornados mediante aplicação de técnicas de observação ou até mesmo eliminados mediante aplicação de formulações matemáticas pertinentes. São exemplos clássicos da ocorrência dos erros sistemáticos, a aferição de medidas horizontais com trenas que apresentem grandes magnitudes de catenari e também as diferenças das medidas provocadas pela dilatação em trenas de aço. Outro tipo de erro que nós encontramos são os erros topográficos grosseiros. Esses erros eles estão associados às falhas nos equipamentos topográficos ou às falhas por parte dos operadores desses equipamentos. Um exemplo da ocorrência de erros grosseiros a leitura incorreta dos dados fornecidos por um equipamento topográfico por parte de seu operador. Temos também os erros aleatórios. Esses erros aleatórios eles são erros que ocorrem em função de causas irregulares, ou seja, eles não obedecem nenhum padrão e permanecem mesmo após a eliminação dos outros tipos de erro, dos erros grosseiros e dos erros sistemáticos. Um exemplo clássico da ocorrência dos erros aleatórios é quando nós temos diferentes operadores realizando a leitura de medidas em uma trena. Provavelmente esses diferentes operadores eles vão realizar diferentes leituras para uma mesma distância, e isso é a ocorrência dos erros aleatórios. Uma forma de se reduzir a magnitude desses erros aleatórios e possibilitar e facilitar a sua identificação dentro do conjunto de dados adquiridos em campo é a realização de várias medidas de uma mesma grandeza para que assim esses erros aleatórios eles possam ser reduzidos e também tenham sua identificação facilitada posteriormente. A ocorrência desses três tipos de erros que citamos aqui ela é inevitável durante a execução de um levantamento topográfico. Porém, nós podemos tomar certas medidas para que esses erros eles sejam reduzidos ou até mesmo eliminados, como a gente viu anteriormente. Dentre essas medidas, nós podemos citar o estabelecimento de critérios de precisão e controle a serem verificados durante todo o levantamento, a escolha de um equipamento adequado para aquele levantamento topográfico, manter os equipamentos utilizados em um levantamento sempre com manutenção e calibração em dia, e em situações em que se necessita
de leituras realizadas por diferentes operadores, realizar, né, um número de leituras que garanta, né, a redução desses erros de maneira satisfatória ou que facilite a sua identificação posteriormente em escritório. Tendo sido feitas essas considerações, né, a respeito dos erros topográficos apresentados aqui, os equipamentos topográficos comumente utilizados nas aplicações de topografia aqui no Brasil, e também, né, discutido um pouco a respeito da questão, né, das aplicações da topografia no ambiente da engenharia pública, nós vamos partir agora para a apresentação, né, dos procedimentos de campo que envolvem um levantamento topográfico. Mas antes disso, eu gostaria de destacar que cada profissional, né, que ao realizar um levantamento topográfico, ele terá suas próprias preferências e suas decisões elas devem sempre levar em conta o contexto no qual elas estão inseridas, de modo com que assim sejam obtido um serviço de engenharia de maior qualidade e que atenda todas as finalidades para as quais ele se propõe. O sucesso de um levantamento topográfico ele tem relação direta com o pleno entendimento da área a ser levantada. Para tanto, é indicado que, anteriormente à execução desse levantamento topográfico, seja feito, né, o reconhecimento da área a ser levantada para avaliação das suas condições de relevo, das suas condições de ocupação, que irão permitir o profissional responsável compreender melhor as características desse levantamento e assim ele avaliar as condicionantes desse serviço. Essas condicionantes podem ser o número de profissionais da equipe enviada a campo, os equipamentos mais adequados à realização desse serviço e até mesmo o cronograma de execução desse levantamento topográfico. Terminada essa análise preliminar, é possível a gente escolher os equipamentos a serem utilizados nesse levantamento topográfico, considerando sempre o tipo de dados que se deseja obter em campo. Caso, por exemplo, seja o objetivo do levantamento a obtenção de um perfil topográfico, talvez seja necessário apenas a utilização de um nível topográfico para a obtenção, né, das cotas e posteriormente a obtenção desse perfil topográfico. Caso não seja, por exemplo, necessário a obtenção de coordenadas geográficas dos pontos de interesse de um levantamento, é possível, por exemplo, utilizar uma estação total em detrimento de um equipamento de geoposicionamento ou um receptor GNSS. Além disso, é importante destacar a possibilidade de se efetuar a combinação de diferentes equipamentos de topografia, de modo com que sempre se obtenha, né, um melhor levantamento topográfico e que se consiga levantar em campo o maior número, o maior conjunto de dados possível. Essa decisão, né, a respeito do tipo de equipamento, do diferente número de equipamentos que serão utilizados no levantamento, ele deve sempre partir do profissional responsável por aquele levantamento. Assim como sempre deve partir desse profissional a decisão de se efetuar um registro fotográfico, da representação através de croquis, que poderão auxiliar, né, nos serviços posteriores a serem realizados em escritório. Partindo agora para o nosso exemplo de aplicação, cabe primeiramente destacar que os dados a serem apresentados são dados oriundos de um levantamento topográfico realizado pelo Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia da UFJF, que é o NASF. O NASF ele é um projeto de extensão que oferece assistência em engenharia de maneira gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Cabe ainda destacar que os dados referentes aos proprietários do imóvel e referentes ao endereço desses imóveis, eles foram omitidos ou alterados de modo a preservar todos os envolvidos. A figura que mostramos na tela para vocês agora, ela apresenta a área, né, proposta para esse estudo, conforme indicado pela região sombreada na cor amarela. Antes de iniciar o levantamento topográfico, é de grande importância que se avalie, né, as dependências do imóvel a ser trabalhado, os imóveis confrontantes e as suas áreas adjacentes. Analisando o imóvel de interesse, verifica-se que esse possui uma área já edificada, uma área significante coberta por vegetação rasteira
e uma área coberta por vegetação de médio e grande porte. Além disso, é importante que se tenha em mente o equipamento a ser utilizado. É importante destacar que para a realização desse levantamento topográfico, considerou-se como equipamento utilizado uma estação total. Terminado o reconhecimento, né, do local a ser levantado, identificou-se um ponto de apoio A de coordenadas desconhecidas. Esse ponto de apoio A, ele pode ser um ponto oriundo de um outro levantamento topográfico no qual se utilizou um receptor GNSS, ou seja, conseguiu obter, né, as coordenadas geográficas desse ponto A. E, portanto, a partir dele é iniciado o nosso levantamento topográfico aqui, utilizando-se uma estação total, de modo com que a gente tenha, né, uma poligonal apoiada nesse ponto A de coordenadas conhecidas. A partir do ponto A, é possível definir uma poligonal aberta, como nós mostramos na figura na tela para vocês. É importante aqui destacar que o posicionamento e o número de estações a ser utilizado é realizado a partir da avaliação prévia do responsável técnico e deve ser feito de modo que permita levantar todos os pontos de interesse do serviço topográfico. Para a presente situação, foram propostas 4 estações, as estações A, A1, A2 e A3, que possuem alinhamentos livres de obstáculos, possibilitando assim visadas precisas de ré e de vante. Definidas as estações para o levantamento topográfico, é possível prosseguir com a irradiação da nuvem de pontos, que será responsável por determinar os dados de coordenadas de todo o terreno e serão utilizados para a determinação do traçado das curvas de nível a serem empregados nos estudos das características do relevo do terreno. Note que é recomendado uma maior densidade de pontos irradiados nasquelas regiões onde se verifica relevos mais acentuados ou com grande variação nas declividades. Terminado o trabalho de campo, os dados obtidos são tratados e assim é possível obter a representação gráfica do terreno, que compreende uma área de 10.201 metros quadrados, e as curvas de nível desse terreno. A partir dessas curvas de nível, é possível identificar que as curvas de nível mestras estão representadas pela cor em roxo e possuem valores múltiplos de 5 metros, e as curvas de nível intermediárias com valores múltiplos de 1 são traçadas na cor laranja. De posse das curvas de nível, é possível ainda traçar os perfis transversal e longitudinal do relevo, e que podem, por exemplo, serem utilizados em projetos de drenagem urbana, avaliações de áreas de risco e projetos de regularização civil. Para o presente caso, foram determinadas 2 direções para esses perfis topográficos, as direções S1 e S2. É válido aqui destacar que o número de perfis e as suas direções elas devem ser determinadas em função dos objetivos de estudo para o qual aquele levantamento foi realizado. O perfil transversal S1 e o perfil longitudinal S2 são apresentados a seguir. A partir daí, é importante destacar que, por motivos didáticos e por se tratarem de perfis de comprimentos relativamente pequenos, adotou-se a mesma escala na direção vertical e horizontal. Em situações práticas, é comum aplicar escalas diferentes nas direções longitudinal e vertical, de modo a destacar o comportamento do relevo ao longo do comprimento desse perfil topográfico. Nas situações práticas, é comum utilizar uma escala do eixo vertical 10 vezes maior do que a escala utilizada no eixo longitudinal. A partir desses perfis, é possível definir as declividades médias do terreno em cada uma dessas direções. O perfil transversal S1, com comprimento de 94,3 metros e desnível de 38,3 metros, possui declividade média de 40%, enquanto o perfil longitudinal S2 possui declividade média de 19%, com seu comprimento de 132 metros e desnível de 26 metros. Discorridos todos os tópicos dessa nossa videoaula, nós podemos destacar que a topografia é uma ciência muito importante, não somente para os processos de regularização, onde se incluem os projetos para regularização civil e os projetos necessários para as ações de uso campeão, mas também para os demais tópicos que se inserem no conceito da engenharia pública. A leitura correta dos produtos da topografia, como os levantamentos plano e altimetros, por exemplo, é primordial em situações de desastre,
tanto na tomada de decisões emergenciais, a fim de se evitar maiores prejuízos humanos, ambientais e econômicos, quanto nos planos de recuperação e prevenção de novas catástrofes. A partir dessa afirmação, é possível destacar aquelas situações de escorregamentos de taludes e enchentes, que estão associados não somente a fenômenos ambientais, mas também ao planejamento urbano deficiente. A realização de estudos topológicos são aqueles responsáveis por representar as formas da superfície terrestre, contribuem para que sejam tomadas medidas de prevenção e mitigação em áreas de risco. Dentre as demais aplicações da topografia que se inserem no campo da engenharia pública, ainda se destaca a implantação de sistemas de drenagem urbana, obras especiais para a contenção de taludes e até a elaboração de um planejamento urbano eficiente. Medida essa que, além de respeitar as condições ambientais inerentes a cada região, é responsável por conter o crescimento urbano desenfreado e oferecer condições de acesso aos equipamentos públicos de saúde, educação e transporte de maneira igualitária entre as diferentes camadas da sociedade. Sendo assim, os conceitos da topografia se mostram instrumentos importantes na aplicação dos conceitos referentes à engenharia pública e assim se tornam um alicerce na implementação de políticas públicas que visem o desenvolvimento social. Dessa forma, pessoal, eu termino aqui a nossa videoaula. Um grande abraço e até a próxima.